Cumprimento a igreja com a graça do Senhor Jesus. Irmãos, abram suas Bíblias lá em Salmo 37. Hoje vamos expor, pelo menos parte dele, e tirar algumas lições para nossas vidas, a partir desse Salmo. Salmo número 37. Nos diz a palavra de Deus: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós suplicamos nessa hora a iluminação do Teu Espírito, a direção, de maneira que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Não permita que saiamos daqui sem sermos demonstrados, provocados e até mesmo edificados por meio da Tua Palavra. Abençoa-nos, ajude a mim e meus irmãos aqui para que possamos compreender os ensinos que o Senhor reservou para nós essa noite. Eu peço assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, enquanto nós peregrinamos nessa nossa vida terrena, né, ao longo dessa nossa jornada aqui no mundo, por vezes nós deparamos com algumas coisas um tanto quanto estranhas, né, confusas, e a menos que nós venhamos a enxergar essas coisas na perspectiva de Deus, nós seremos tentados a fraquejar na fé, né? Até a ponto de pensar que o mundo está sendo governado por acaso, e que a fortuna e a prosperidade que exerce, na verdade, a soberania, né? Ou talvez pensar em que Deus não faz diferença alguma entre nós. Há momentos na caminhada cristã, irmãos, que parece em que nós nos desconectamos do propósito para o qual nós fomos chamados, ainda que temporariamente, mas parece que há momentos que perdemos o foco, né? Perdemos o foco na caminhada. Por quê? Porque começamos a nos distrair com o mundo, né? Somos traídos pela concupiscência dos olhos, né? E nos fascinamos de maneira muito fácil pelas coisas do mundo. E nós esquecemos, e não podemos esquecer, que nós somos aqui peregrinos e forasteiros nesse mundo. Há uma pátria que nos espera, e é para lá que nós estamos caminhando. Não podemos esquecer, irmãos, que agora, uma vez
súdito do reino, né? Do reino que já está presente, do qual nós já vivemos. Nesse reino nós somos chamados agora a pensar nas coisas lá do alto, a buscar as coisas lá do alto. Mas por vezes nós nos esquecemos disso e vivemos aqui como se aqui fosse o fim de tudo. Então, ao nos distrairmos ante o fascínios do mundo, irmãos, nós nos deparamos com a realidade de que os homens maus e perversos prosperam nesse mundo, enquanto os justos caminham por terrenos difíceis e são privados de muitas coisas e passam adversidades, problemas de toda ordem. E dessa forma levam os crentes, né, ao desvario de às vezes duvidar do amor de Deus por Ele, da sua justiça e da sua soberania. E é exatamente o que esse salmo de Davi é um salmo que está dentro da categoria do sapiencial, né, o didático. O propósito dele é trazer meditações a respeito dos dilemas humanos, sobre a natureza humana e as ações divinas, né? Diante de todos esses dilemas. E esse salmo é um salmo de Davi, e Davi aqui, ao redigir esse salmo, é bem provável que ele já seja um homem bastante maduro, né? Como ele diz lá no versículo que nós lemos, que eu já fui velho, que eu já fui moço, hoje sou velho, né? Mas jamais eu vi um justo ser desamparado. Então, provavelmente que Davi, quando escreveu esse salmo, ele já tinha uma bagagem enorme de experiência com Deus, né? Já viveu muita coisa, já expôs fracassos, né? Já expôs crises existenciais, né? Em vários salmos a gente vai ver isso. Portanto, Davi é bastante gabaritado nesse sentido. Então, ele fala com propriedade dessa preocupação que ele via aqui. Não sei se, de fato, ele passou por essa crise também, né? Em olhar para os ímpios, para a prosperidade, para a riqueza dos ímpios, né? E entrar em crise, né? A mesma crise que afetou Asaf, lá no Salmo 73, os irmãos conhecem. Ali Asaf descreve a experiência dele, que de fato ele bambeou, né? Ele chegou a duvidar de Deus, mas aí ele fala lá e que ele atinou, né, para as coisas de Deus e enfim. Então, irmãos, então é por isso que Davi agora com muita propriedade ele pode trazer essa doutrina, né, através desse salmo, nos ensinando a nos desviar dos nossos pensamentos desse presente estado de coisas que nos tiram o foco e que nos perturbam, né? Que em contrapartida ele também procura com esse salmo inculcar a nós a confiança na providência de Deus, né? Até que Ele estenda a sua mão para socorrer os que são seus servos e por fim exigir a justa paga, né, aos ímpios por sua perversidade. Então Davi aqui vai nos instruir quanto à maneira em que devemos nos responder, reagir face a essa realidade que ele coloca aqui, né, da qual ele se preocupa, e que provavelmente alguns irmãos, alguns justos da época, né, estavam também caindo sendo influenciado por essa realidade, né? Uma realidade essa onde o mundo de um mundo onde a maldade humana impera impunemente, né? Impera impunemente. Isso nós vimos hoje em dia, né? A maldade está aí desenfreada, onde pessoas más prosperam e vivem felizes, né? Ao passo que pessoas justas, né, boas, passam por privações e sofrem opressões desses malfeitores, fazendo-as levar a duvidar, às vezes, né, de Deus, da providência,
de que é verdade que Deus governa o mundo com justiça, né? Aconteceu isso com Asaf. Podemos passar por isso, né? Muitos irmãos podem passar por isso e fraquejar na fé quando olha para essa realidade, né? A realidade em que nós vemos pessoas ruins, pessoas más, prosperando, né? Sendo felizes, e aí nós nos aborrecemos com isso, nos inquietamos e, pior, nós até invejamos, né? Invejamos a elas. Então, em suma, o propósito desse salmo, irmãos, é nos ensinar a responder biblicamente esse inquietante problema, ou essa aparente justiça, né? Injustiça, mostrando-nos quais as atitudes que nós devemos adotar, né? A fim de não nos aborrecermos com os ímpios, nem mesmo invejá-los em sua prosperidade, e seguimos o nosso caminho, seguimos nessa jornada, né? De obediência, de fé, de confiança. Então, o problema é apresentado aqui, né, no Salmo, no versículo 1, no versículo 7 e 8. Nesse versículo, Davi apresenta o problema aqui. Ele é bem direto, né, nas suas advertências. Então, nossa versão fala, não te indignes, né? Mas em algumas versões trazem, não te aborreça, não te inquietes, torne-te impacientes por causa dos perversos, e nem muito menos tenha inveja deles. No versículo 8, no versículo 7, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. E no versículo 8, por isso deixa a ira e abandona o furor. Deixa a ira e abandona o furor. Então, a instrução de Davi aqui, irmãos, é que, como eu falei, a prosperidade dos maus, no qual se deleitam intensamente, de alguma forma, estavam perturbando a mente, né, daqueles irmãos, estavam trazendo grandes inquietações aos filhos de Deus, gerando essa dúvida no coração deles. E por isso, não há razão para os filhos de Deus viverem descontentes com sua sorte, uma vez que sabemos que a providência de Deus nos assistirá em toda e qualquer circunstância, e que Deus é quem governa o mundo com justiça e verdade. Esse é o propósito de Davi nesse salmo. Então ele vem nos exortar com relação a 2 pecados aqui, que podemos cair neles quando nós somos levados a olhar, a nos distrair para as coisas do mundo, né? Levando-nos a desprezar e até questionar a bondade e a justiça de Deus para conosco. Então, Davi condena aqui 2 ações, 2 pensamentos, né, da mente, que estão, na verdade, de algum modo aliados, pois uma é oriunda da outra. Então, ele primeiro ordena aqui, que não se aborreçam por causa da prosperidade dos maus. E depois, em seguida, ele fala, e que por isso vocês não nutrem um espírito invejoso por eles. Então, veja bem, irmãos, em primeiro lugar, quando os justos, né, se distraem e veem os maus prosperando, desfrutando de alegrias, né, isso leva a deduzir que Deus, leva-os a deduzir que Deus não leva em conta as atividades humanas, ou seja, Deus não está muito por aí, não está muito ligado para isso não, né? Então aí corre o risco deles não mais se abalarem pelo temor a Deus e venham por fim, né, fraquejar da fé e até mesmo apostatar da fé. Então essa é a grande questão. Então eles querem, os crentes, quando olham para essa realidade, de certa forma eles querem administrar as bênçãos de Deus, né? Mas, senhor, mas por que você está abençoando aqueles camaradas lá, né? Como eles são tão maus? São perversos, né? Mas eles estão sempre bem, estão sempre com saúde, né? Desfrutam do melhor da vida. E eu,
teu servo, né, que te busco, passo perrengue na vida, passo por privações, né? Queria tanto uma casa, não tenho ainda, né? Queria tanto um carro melhor, queria tanto um trabalho melhor, as portas se fecham para mim. Perceba, né? Então, a gente tira o foco, né? O nosso foco de Deus, a gente corre esse risco de estar sendo tragado por essas incertezas, essas dúvidas. E, de certa forma, nós estamos colocando culpa em quem? Deus. Né? Nós estamos colocando culpa em Deus. E é isso aqui que essa advertência, né, de Davi nos chama a atenção para isso. Nós não podemos nos aborrecer, não podemos nos inquietar com isso. Tanto que lá no versículo 8 ele vai falar que isso pode acabar mal, né? Ele fala assim, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Acabará mal. E esse acabar mal pode ser em relação a isso, né? Muitos podem achar, falar, bom, Deus não está muito preocupado com essas questões aí. E aí eles passam a não temê-lo mais. E pior, ele agora influenciado pelos maus, eles podem agora entrar na mesma toada, né? E poder agora desejar envolver-se com eles na mesma perversidade. Então, por isso Davi reforça a questão no versículo 8, né? A advertência de não nos deixar levar por essas situações, e por isso acabará mal. Em segundo lugar, né, outro pensamento que pode atrapalhar nossa caminhada, e também é bastante triste, porque lida com inveja. Inveja nós sabemos que é pecaminoso, até invejar do próprio justo, do próprio irmão é pecaminoso. É um desatino invejar dos maus. Então podemos ver que a ordem de Davi, que Davi observa aqui é bem apropriada, né? Aborrecer e depois invejar, que é muito natural, pois quando a prosperidade deles consegue irritar sua mente, imediatamente começamos a nutrir inveja de sua felicidade e tranquilidade. A verdade é essa, né? Então, de uma inveja por uma situação melhor dos maus, eu começo de um aborrecimento, melhor dizendo, né? De uma inquietação, eu começo a invejar e querer aquilo que eles têm. Na verdade é essa. Né? A gente passa a correr esse risco. Então, irmãos, resumindo essa advertência de Davi, essa advertência de Deus através de Davi nesse salmo, no começo desse salmo, então, primeiro, ele nos exorta aqui o quê? A guardar nossas mentes, né? A proteger nossas mentes desses pensamentos, né? A fim de que essa fantasiosa ou essa ilusória felicidade dos perversos, né? Ilusória e transitória, não venha perturbar e nem os inquietar. E segundo, para que a inveja não nos leve a pecar. A gente precisa entender, irmãos, que o conceito de felicidade do mundo é totalmente diferente do que nós temos, né? A felicidade para o mundo é o quê? Onde que está atrelada a felicidade do mundo? Né? Os prazeres dos quais eles desfrutam, né? No dinheiro, no poder, né? No sexo, nos vícios. Mas a nossa felicidade não está atrelada a isso, irmãos. A felicidade do justo tem uma outra perspectiva. A felicidade do justo é saber que nós temos um Deus que nos sustenta, apesar das adversidades. A felicidade do justo está na lei do Senhor, né? O prazer está em meditar na sua palavra. A felicidade do justo é estar em não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, e não se assentar à roda dos escarnecedores. A nossa felicidade está em Jesus, está numa pessoa,
no nosso Redentor, e não nessas coisas efêmeras e passageiras. Porque se nós atrelarmos nossa felicidade a essas coisas, e essas coisas passam, né? Onde está o sustento disso? A hora que o dinheiro acabar, a hora que a saúde se esvair, e aí? Né? A hora que o trabalho, perder meu trabalho, perder meu emprego, perder meu... Entendeu? Então, não podemos colocar nossa felicidade nessas coisas. Por isso é uma tolice olhar para os ímpios, né, que prosperam, que se dão bem na vida, e invejar. Né? É uma tolice. Então, a razão pela qual ele enfatiza essa exortação aqui no versículo está no versículo 2, né? É justamente aí quando ele fala: por que não devemos nos indignar com os perversos e nem mesmo sentir inveja dos que praticam iniquidade? Ele vai falar porque é breve, temporária, né? Ele vai falar assim, porque eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E nessa mesma ideia, lá no versículo 20, ele fala: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço da pastagem, né? Serão aniquilados e desfarão como fumaça. Ali eles comparam no primeiro caso como a erva, né? Que logo brota, mas você vê o calor do sol, sobretudo na Palestina, né? Murcha, né? Seca. E aqui ele fala do... Alguns comentaristas falam que ele tá relacionando ao rebanho de ovelhas, né? No pasto. Aqui está falando, na verdade, a gordura da ovelha, né? Que quando queimada também, ela logo derrete e se esvai. E lá na frente também, novamente, Davi, ele fala, aqui talvez uma experiência ele viu, ele fala: eu vi o ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano. Eu passei e eis que desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Então, eles serão destruídos, né? Eles passarão, mas dos justos, eles fala aqui, né? E Davi enfatiza várias vezes aqui, que herdarão a terra. Herdarão a terra. Então, Davi, após nos advertir aqui, irmãos, quanto ao que não devemos agir, como não, né, devemos agir em relação a perder o foco, né, e nos distrair, vendo a prosperidade dos maus, a felicidade dos perversos. Agora ele vai passar a nos instruir acerca de algumas atitudes que o justo deve ter durante a sua peregrinação no mundo, diante desse estado de coisas que nós comumente vemos nesse mundo. Eu quero só destacar cinco atitudes aí que estão aí no nosso texto, a partir do versículo 3. Atitudes que devemos ter diante de Deus, a fim de não sucumbirmos à tentação de desanimar na caminhada e reclamar da nossa sorte. Né? Quais são as atitudes, então, aqui que o Salmo nos orienta, nos instrui? Primeiro, confiar em Deus. Confiar em Deus sem esquecer do compromisso que nós temos durante a peregrinação. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Queridos, conhecer precede o confiar. Conhecer precede o confiar. Não tem como nós confiarmos naquilo que nós não conhecemos. E aqui Davi nos instrui a confiar em Deus, pressupondo de que nós conhecemos ao Deus que servimos. Ao Deus que servimos. O Salmo 9, no versículo 10, que o presbítero Zé Rodrigues leu aí, ele vai falar exatamente isso. Eu quero ler com os irmãos aqui, rapidinho. O Salmo 9, no versículo 10, ele fala assim, em ti, pois, em Deus, né? Em ti, pois,
confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Percebam? Quem confia em Deus? Aqueles que conhecem o Senhor. Irmãos, nada há mais, nada melhor nesse mundo do que sentir, ser amparado por Deus, né? Ser cuidado por Deus, desfrutar do encorajador e protetor cuidado de Deus nesse mundo. Não existe nada melhor, né, do que ser amigo de Deus, já dizia a canção, né? No entanto, para isso, somos exortados a confiar em Deus e, ao mesmo tempo, comprometermos a viver uma vida em bondade, em verdade e obediência. Lembra, nós estamos peregrinando, né? Nós devemos confiar em Deus, nós cremos em Deus, nós devemos confiar nele, porque o conhecemos, né? A palavra dele nos fala sobre quem ele é, nós conhecemos das promessas dele, nós sabemos que ele é um Deus fiel, nós cantamos aqui, aquilo que ele falou ele vai cumprir, cabe a nós confiarmos e prosseguir obedecer, crer e observar, né? Crer e observar. Essa deve ser a dinâmica na nossa caminhada até a glória. Mas não há nada mais difícil, irmãos, para os homens do que preservarem suas mentes no estado de paz e tranquilidade, sobretudo nesse mundo, né, sujeito a tantas variações. Por isso é necessário depositar toda a nossa confiança em Deus. Em Deus. Davi põe a fé aqui em primeiro lugar, na ordem, né, para mostrar que Deus é o autor de todo o bem e que tão somente por sua bênção é que a prosperidade deve ser buscada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora perceba então a conexão que ele faz entre confiança em Deus e a vida em santidade. A vida em santidade, ou seja, confia em Deus e faz o bem. Pois o quê? Pois o homem que coloca toda a sua confiança em Deus, irmãos, e se deixa governar por Ele, é aquele que viverá de maneira íntegra e inocentemente e se devotará à prática do bem. O versículo 27 do Salmo nos diz assim, entre tantas outras instruções, e a partir do versículo 9, Davi vai estar entrelaçando quem é o justo, quem é o ímpio, o que Deus pensa de ambos e quais serão os destinos de ambos, né? Mas aqui também tem algumas advertências ainda. No versículo 27, Davi traz: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. É aquela ideia, né? Crer e observar. Nós fomos chamados para confiar em Deus, né? Mas essa confiança não é uma confiança de maneira que venhamos a agir de qualquer maneira no mundo, né? Então nós precisamos continuar com um compromisso de obediência, né? De afastar do mal, praticar o bem. E agora, uma coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui. Será que a confiar em Deus não é meramente um jargão cristão que não consegue resistir aos eventos da vida? Né? A gente fala muito confiar em Deus, mas será que é tão fácil assim confiar em Deus? Né? É claro que não. É claro que não. Não é fácil. Quando as coisas estão tudo bem, é tranquilo, né? Mas quando nós estamos vivendo por adversidades, tormentas e tribulações. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Jerry Bridges. Em um dos seus livros, ele afirma o seguinte, ele fala: parece mais difícil confiar em Deus do que obedecer a Ele. Por que ele diz isso? Porque, segundo ele, a vontade moral de Deus, apresentada na Bíblia, é racional e razoável, né? Aquilo que Deus quer para nós, né? Dos seus mandamentos, dos seus preceitos. Agora, as circunstâncias nas quais precisamos confiar em Deus, normalmente apresentadas, elas são irracionais e inexplicáveis.
Aí por isso que é tão difícil, né, às vezes, confiar em Deus do que obedecê-lo. Agora tem um problema, tem um porém. As implicações de não confiar, né, em Deus são tão sérias quanto a não obedecê-lo. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós desafiamos a autoridade dele, nós desprezamos a sua santidade, quando nós desobedecemos. Porém, quando nós não confiamos em Deus, nós duvidamos de sua soberania e questionamos a sua bondade, irmãos. Em ambos os casos, nós lançamos dúvidas sobre a majestade e o caráter de Deus. Por isso que tanto desobedecer quanto não confiar, sério, muito sério, ofende a Deus, né? Nós colocamos dúvidas sobre a majestade e o caráter de Deus. Agora, irmãos, é somente a partir da Bíblia, né, a palavra de Deus aplicada ao nosso coração através do Espírito Santo, que nos tornam capazes de poder, né, confiar em Deus durante a adversidade. Então, somente através da palavra nós recebemos graça para poder confiar. Então, confiar em Deus, quando tudo vai bem, não traz nenhum fortalecimento à nossa fé. Na arena da adversidade, irmãos, as Escrituras nos ensinam 3 verdades essenciais, né, sobre Deus. Foi aquilo que eu falei, né? O conhecer precede o confiar. E aqui nós temos 3 verdades essenciais sobre Deus. Verdades essas nas quais precisamos crer se desejamos confiar nele em meio às adversidades. Então, quais são essas verdades, irmãos? Lembra? A palavra de Deus nos traz as verdades de Deus. Quem é o nosso Deus? Primeiro, Deus é perfeito em amor. Não esqueça disso, Deus é perfeito em amor. Segundo, Deus é infinito em sabedoria. E terceiro, Deus é completamente soberano. Se nós nos esquecermos essas 3 verdades sobre Deus, irmãos, nós teremos graças para poder confiar nele em meio às adversidades. Por quê? Como essas 3 verdades se relacionam? Então veja bem, Deus em seu amor, Ele sempre deseja o que é melhor para nós, o que é melhor para você. Em sua sabedoria, Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Às vezes nós sabemos o que é melhor para nós, né? Nós achamos o que é melhor, mas Deus na sua sabedoria, Ele sabe o que é melhor para nós. E na sua soberania, Ele tem o poder de fazer isso acontecer. Então perceba, né? Eu preciso saber essas verdades sobre Deus para poder aprender a confiar nele, né? Mesmo em meio às adversidades. Não esqueça disso. Agora, o texto, seguindo aí, o texto nos fala que precisamos confiar, a instrução é essa, confiar no Senhor, né? E continuar fazendo bem, continuar obedecendo, vivendo a vida de obediência. Aí ele fala, habita na terra, alimenta-te da verdade. Esse verso, habita na terra, alimenta da verdade, alguns comentaristas entendem como uma promessa também, mas aqui não é colocado para nós como promessa, apenas como talvez um outro imperativo, né? Mas, segundo estudiosos, talvez uma melhor tradução seria assim, ó. Então, confia em Deus, né, e faz o bem, tu habitarás na terra para desfrutar de forma segura e duradoura. Olha só que bênção, né? Então, confia em Deus, faz o bem, porque tu habitarás, nesse caso, essa terra aqui é aqui, né? Por enquanto é aqui, obviamente, né? Tu habitarás nessa terra e assim mesmo você vai ser capaz de desfrutar, né, do que Deus tem para você aqui, de maneira segura e duradoura. Então, essa é a primeira atitude que nós devemos ter, que Davi nos ensina aqui. A segunda, está aí no versículo 4, é o deleite em Deus. Nós precisamos aprender a deleitar, né, em Deus, e assim encontrar satisfação e contentamento em nosso coração. Esse deleite aqui, irmãos, é oposto, em oposição a enganos e as vãs fascinações do mundo
que tanto intoxica o ímpio e, ao mesmo tempo, tentam seduzir o povo de Deus. Agrada-te do Senhor, né? É mesmo que deleite nele. Deleite nele. Tenha prazer nesse seu Deus. As vãs e efêmeras alegrias com as quais o mundo se ilude jamais vão poder aferir um valor maior do que o verdadeiro repouso desfrutado pelos santos. Jamais, irmãos, não esqueça disso. Não há alegria, não há prazer nesse mundo que venha a sobrepujar o nosso prazer e nossa alegria em Deus. Pois, quer todas as coisas nos sorriam, né? Se estejamos passando por bonança ou sejamos privados por adversidade, nós devemos sempre manter firme esse princípio. Ou seja, que o Senhor é a porção da nossa herança, e a nossa sorte tem caído em lugares amenos. Está no Salmo 16, o Salmo de Davi. O próprio Davi diz isso, né? Davi enfatiza lá que ele não tinha outro bem além de Deus. O bem maior dele era Deus. Olha só, né? Que alguém que declara isso, irmãos, né? Está contente, vive contentamento. Se o bem dele é maior, o bem maior dele é Deus, então todas essas coisas, ainda que me falte, não vai me trazer desespero, tristeza, aflição, né? Ele fala que o Senhor é a porção da herança dele. Então aquilo que coube a ele numa suposta distribuição de herança, né? Foi o Senhor é a porção. Então é por isso que ele fala assim. Ele fala, né, que a sorte dele caiu em lugares amenos. Irmãos, a alegria que recebemos do favor paternal de Deus, ela deve exceder a todos os prazeres do mundo. Todos os prazeres do mundo. Porque, veja bem, grande parte, irmãos, dos nossos pecados, ela reside justamente no fato que nós transferimos a outras coisas o prazer que nós deveríamos ter em Deus. Tá? Isso gera pecado. Então, quando o meu prazer maior está em outras coisas, fatalmente eu vou pecar, porque ele já não está mais em Deus. Né? Deus já não é meu prazer, não é meu deleite. Ele não está sendo adorado com isso. O teólogo John Piper, o teólogo do hedonismo cristão, ele fala, né? Deus é mais adorado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Perceba, né? Deus é mais adorado em você, irmãos, quanto mais você está satisfeito nele. Então, quando eu transfiro, né, aos vícios, ao sexo, né, ao meu trabalho, o prazer maior da minha vida, eu estarei pecando. Né? E é assim que funciona mesmo. Então, grande parte dos nossos pecados é quando nós não estamos mais tendo o nosso prazer maior em Deus. Nós precisamos atentar para isso. Deleita em Deus, meus irmãos. Deleita em Deus. O Salmo nos instrui a isso. Tenha alegria, satisfação em Deus. Né? O deleite em Deus é a segunda parte da resposta do primeira pergunta do nosso catecismo. Né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter deleite nele. Ter deleite em Deus. Mas para isso eu preciso conhecer a Deus. Agora, há uma promessa atrelada a esse imperativo aí que precisa ser entendido, né? Ele fala aí: agrade-te do Senhor, e assim Ele satisfará os desejos do seu coração. Né? Muito cuidado com isso, né? Então, não pensa que vai satisfazer todos os desejos do seu coração, né? Obviamente, quando são de seus desejos justos, né? Desejos lícitos. Porque, veja bem, se o meu prazer maior está em Deus, né?
nada mais eu não terei outro prazer. Então, os meus desejos do meu coração não vão sobrepujar o prazer em Deus. Por isso que, obviamente que, se meu prazer, se eu me agrado em Deus, então Ele vai satisfazer o desejo do meu coração, porque os desejos que há no meu coração, eles são desejos genuínos e justos, não vão ofender a Deus. É nesse sentido, tá? Então, se fixarmos nossa mente plenamente em Deus, em vez de seguirmos nossas imaginações, como os demais que perambulam após fantasiosas e ilusórias, fantasias e ilusões, né? Então, todas as demais coisas nos serão concedidas em tempo oportuno, né, por Deus, sem problema nenhum. Essa é a ideia do texto, tá bom? Então, em terceiro lugar, irmãos, a outra instrução que Davi nos traz aqui, outra atitude que devemos ter diante de Deus, a fim de que, a prosperidade dos maus não venha nos perturbar a mente, nem mesmo nós venhamos a invejá-los, é entregar os nossos caminhos a Deus. Está aí no versículo 5, observe aí. Entrega. Percebe que esses verbos são tudo imperativo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. É interessante que Calvino, comentando esse texto aí, ele entende que esse verbo entregar, que seria muito melhor traduzido por passar ou transferir. Passar ou transferir, né? Aí ele lembra lá que era muito comum, né, se passar a carga do animal para o outro, né? Então, essa ideia, esse entregar a Deus transfere a Ele, passa para Ele os seus caminhos, as suas preocupações, as suas ansiedades, né? Todos os seus negócios, seu trabalho. Então, a ideia é que diante do nossa impotência frente às adversidades, irmãos, que por vezes nos esmagam, precisamos transferir todas as nossas inquietudes e preocupações a Deus, sem reserva, lançar o nosso fardo sobre Ele, como o próprio Davi nos ensina no Salmo 55, 22. Abram rapidinho comigo. Vale a pena ver esse texto. É um texto em que, o contexto aqui, em que Davi passa por uma grande crise, né? Uma grande crise. Sendo abandonado por amigos. Mas aí, no 22, ele fala, capítulo 55, 22, fala: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. Entrega, transfira as suas angústias a Deus, irmãos. Nós carregamos tantas preocupações na vida, tantas angústias, tantos problemas, até porque por culpa nossa mesmo nós envolvemos, com esse mundo aí, de correria. E aí o fardo fica pesado, a caminhada fica difícil, nós já não perseveramos, nós já não servimos a Deus como devíamos servir, o fardo está pesado. Davi nos instrui aqui a entregar, irmãos, a Deus os nossos caminhos, todas as nossas atividades e negócios. Portanto, o homem que, deixando o resultado de todas as suas atividades, entregue à vontade divina e pacientemente esperando receber de sua mão tudo que lhe agrada dar, quer prosperidade, quer diversidade, lança todas as suas preocupações e todos os demais fardos que carregam no seio do seu Deus. Dessa forma, Davi, irmãos, ele quer mostrar que só lhe rendemos a honra a que ele merece quando confiamos a ele o governo e a direção da nossa vida. Tá? Perceba aqui, então,
né? Passa a Ele a direção da sua vida. Dessa forma você estará honrando a Deus como Ele merece. O governo e a direção do Senhor. Submeta a Ele, né? Essa é a ideia, submeta-se a Ele. Transfira a Ele os seus caminhos. Deus não desampara os seus, irmãos. Texto aí, no Salmo, nós estamos vendo, versículo 25 e 28, por 2 vezes Davi diz que Deus não desampara os justos. Ele fala, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. E no versículo 25, né, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Deus não desampara, irmãos. Por isso nós podemos entregar, né, aos cuidados dele, nos entregar aos cuidados dele. Aqui, irmãos, está o remédio. Esse entregar a Deus as nossas inquietações, nossas preocupações. Aqui está exatamente o remédio para toda a inquietude humana. Para toda inquietude humana, irmãos. Então, será que muitos crentes sentem inveja dos maus? Será porque muitos crentes sentem inveja dos maus e são por vezes atribulados, vivem angustiados, lamentando e murmurando? Será por quê? Porque estão se envolvendo imoderadamente com preocupações sem fim. Estão se esquecendo, lembra? Eu falei, estão esquecendo do propósito pelo qual foi chamado. Estão se envolvendo demais com esse mundo. Estão se matando de tanto trabalhar, a fim de conquistar pompa, status, títulos, projeção pessoal, entesourando recursos muito além do que lhes são necessários, buscando prover-se sem levar Deus em conta. E assim eles acabam por afundar num abismo e acumulando sobre ele pesados fardos de preocupação, e levando a sucumbir em seu desatino. É isso que é o grande mal, irmãos. O remédio está aqui. Entregue os seus caminhos ao Senhor, né? Não estou argumentando que o fato de vocês não têm que trabalhar, não tem que estudar, não tem que buscar melhorar. A questão é que, por vezes, nós nos perdemos nisso. Entendeu? Aquela coisa, nós olhamos o mundo e queremos imitá-lo. E aí parece que o que Deus nos dá não é suficiente, nós não contentamos com isso, e por isso nós nos lançamos a uma vida em desespero, em busca, nos dedicamos ao trabalho, trabalhamos demais. Né? O ócio é pecado, mas trabalhar demais é pecado, irmãos. Por isso que chega um momento que nós estamos assim, que a humanidade está assim, entendeu? Os crentes estão assim. Estão desesperados, né? Vivem acelerados. Esquecem da sua pátria. Esquecem de caminhar despojando essas coisas, né? Desembaraçar dessas coisas que são peso. Entregar ao Senhor, aos cuidados do Senhor, é o remédio, meus irmãos. E a promessa atrelada a esse imperativo, que consta no versículo 6, né? O que significa isso? Significa que, na verdade, o fato de... Deixa eu voltar aqui. Que Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, né? E o direito como o sol do meio-dia. O que esse versículo significa? Significa que será evidente em nossas vidas o resultado positivo de transferirmos aos cuidados de Deus as atividades e negócios, que por vezes nos põem fardos de preocupações bastante pesados, né? Então, vai valer a pena. Haverá resultados positivos, né? O seu fardo ficará leve. O próprio Jesus diz lá, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E nós somos sobrecarregados, às vezes, por isso, por essas coisas.
Mas Jesus já sabia disso, né? Aprendi de mim, que sou manso, tomai meu fardo, né? Passe o seu para mim, toma o meu para você, é mais leve. Então eu não sei como que você entrou essa noite aqui, irmãos. Eu não sei se você está nesse estado, né? De sobrecarregado, cansado, estafado, desalentado. Entrega aos cuidados de Deus, irmãos. Entrega os cuidados de Deus, os seus caminhos. Deposita, transfira a Ele as suas preocupações, né? Aí Pedro fala, né? Lançar sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quarto lugar, no versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Descansar perante Deus. Nós precisamos paciente e mansamente suportar as coisas que comumente inquietam nossas mentes. Pois em meio a inumeráveis fontes de inquietude e conflito, há necessidade de muita paciência. Ao invés de agir com irritação, ira, raiva, o salmista nos instrui a assumirmos uma atitude diametralmente oposta, inversa, né? Então, ao invés de você se irritar, né, se colocar em ira, e a sair de certa forma para com Deus, né, e se impacientar diante da prosperidade do homem que se prospera no seu caminho, nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. É interessante que esse descanso em Deus tem a ver com nos aquietar, nos silenciar em Deus, né? Lembra que nós precisamos entregar nossos fardos. Agora descansa. Você não confia nesse Deus? Então agora descansa. Você entrega seu fardo, entrega suas preocupações e se aquiete diante de Deus. Essa é a ideia. Descanse perante Ele. O silêncio diante de Deus pode muito bem traduzir o descansar diante dEle. Às vezes nós precisamos nos aquietar diante de Deus, né? Então, diante desse alvoroço todo, né? E calma, aquiete aos pés do Senhor, se aquiete. Temos que fazer como Maria, né? A Marta, que era agitadona lá, né? Quando Jesus foi visitá-la, Maria descansava aos pés de Jesus. O exercício da fé, irmãos, conecta apropriadamente a necessidade que temos de nos aquietar diante de Deus. Como nossos problemas surgem em decorrência de nossa rebelião contra a vontade de Deus, assim a fé, ela restaura-nos a um estado de humildade e pacífica submissão, né? E amaina todos os tumultos do nosso coração. Como eu falei, né? Em função do mundo ser desse jeito, nós somos levados a ficarmos agitados, a preocupados, gera tumulto em nossos corações. Mas há momentos que nós precisamos nos aquietar diante de Deus, aquietar nossos corações diante de Deus. A instrução dada nesse verso é que não nos entreguemos a tumultuosas paixões da alma, como fazem os incrédulos. Os incrédulos fazem isso. Vale a pena imitá-los, invejá-los? E nem revoltosamente nos ponhamos em oposição à autoridade de Deus, senão que antes nos submetamos pacificamente a Ele, para que Ele execute sua obra em silêncio. Em silêncio. É sempre silêncio. Deus vai agir dessa forma. Não sei se os irmãos lembram do episódio em que Deus encontra com Elias,
no Monte Horebe. E ali Deus pede para que Elias vá ao monte, né, para que Deus venha, possa se revelar a ele. E aí vem um grande vento, né, um vento muito forte, de maneira que até cria uma fenda lá na rocha. Mas o texto fala que Deus não estava ali, né? Aí veio um terremoto também muito forte, mas Deus não estava ali no terremoto. Depois veio um fogo, né? O pessoal gosta de fogo aí, né? Veio fogo, mas Deus não estava ali. Depois veio uma brisinha, passou uma brisa. Aí diz o texto que depois Deus se revelou a ele. Então perceba, né? Não é no tumulto das coisas, né? Não é na empolgação, não é no alvoroço, né? Não será no barulho. É no silêncio Deus vai te revelar, vai te responder. É no silêncio, irmãos. Portanto, nós precisamos aprender a nos descansar nele. Em último lugar, também está ligado a esse outro ponto, mas é esperar. É esperar, saber esperar em Deus, né? Colocar diante de Deus em silêncio as nossas queixas e esperar. No tempo dele, ele vai agir. A espera é um exercício de fé. Deus usa a espera, irmãos, para nos aperfeiçoar. Está demorando? Mas Deus está usando essa demora para nos aperfeiçoar. Esperar não é algo que temos facilidade em exercer, né? Sobretudo nesses dias que tudo é corrido, tudo é para ontem, né? Então, seja qual for o sentido, esperar nunca é fácil. Nós somos propensos a ser imediatistas, sobretudo sendo influenciados pelo senso de urgência, né, pelo qual o mundo é movido, é regido. Quem nunca teve a sensação de pressa, ansiedade? A gente vê os fast food da vida aí, né? Eles foram criados com essa finalidade de agilizar as coisas, né? Muito rápido, né? Até o alimentar hoje tem sido na pressa. A espera no trânsito, nas filas, diante do sistema lento do computador, no consultório médico, a espera de uma encomenda pelos correios, né? Então, essas esperas nos impacientam, deixam a gente nervosos, né? Raivosos. Nós estamos sempre atrasados e com pressa, irmãos. Mas aqui, Davi nos instrui em Deus esperar. Nele nós devemos esperar. Precisamos aprender a esperar em Deus. Porque Deus não falha. Nós cantamos, né? Teus filhos sabem que não falharás. Aí tá, irmãos, é que nosso cristianismo parece que é raso, a gente precisa começar a confiar nas promessas de Deus, confiar naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós cantamos tão bonito, mas parece que não confiamos naquilo que nós cantamos, não confiamos naquilo que nós lemos, não confiamos naquilo que nós aprendemos de Deus. A gente precisa esperar. Aqueles que esperam no Senhor são os que são forjados, né, ao travarem duro conflito com a provação da fé. Então a espera, às vezes ela dói, né? Mas é necessário, irmãos. Uns versículos interessantes aqui que Salmo 5, 3. Não precisa abrir não, vou ler. Ele fala assim: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha só, viu? Eu apresento ao Senhor a minha oração. E qual a atitude? Eu fico esperando. Eu fico aguardando. Eu fico esperando. 25, 3 aqui também, bastante interessante esse versículo. Ele fala: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Olha só, irmãos. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então vale a pena esperar, nós não seremos envergonhados, não haverá frustração na nossa espera. 27:14, logo em seguida: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-te o teu coração, espera, pois, pelo Senhor.
Os que esperam no Senhor possuem uma viva esperança de que um dia herdarão a tão sonhada pátria celestial. A espera foi algo que Davi aprendeu muito bem, sobretudo no Salmo 40. Davi mostra nesse salmo que a espera em Deus vale a pena, né? Ali ele diz que ele esperou pacientemente pelo Senhor, e o Senhor ouviu, o Senhor se inclinou para ele, né? E o tirou daquele lamaçal, naquela situação difícil, não sabemos ao certo. Mas Davi pôde experimentar, né, de Deus ali, que valeu a pena esperar. Então aquela espera, Davi aprendeu ela mudou a percepção dele, mudou a condição dele, e aí ele mudou até a motivação dele, né? Ele fala que pôs no lábio dele um novo cântico de louvor, né? Enfim, vale a pena esperar, irmãos. Precisamos aprender a esperar. E Davi sabe muito bem sobre esperar. Isaías 40, 31 também tem um texto bastante interessante que fala: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e nunca se cansam, caminham e nunca se fatigam. Os que esperam no Senhor serão renovados. Conclusão. Salomão, em Eclesiastes, em sua observação a respeito da vida, ele também, né, em suas observações a respeito da vida, ele também, percebendo e vendo tudo que se passa debaixo do sol, né, em sua sabedoria, ele registra também uma realidade aqui a qual precisamos aprender, né, a reagir biblicamente. Então ele fala assim: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há perverso que prolonga seus dias na sua perversidade. Portanto, irmãos, não temos como fugir disso. A vida é assim. As coisas que passam debaixo do sol, né, são algumas coisas que às vezes fogem, né, da nossa compreensão, né? Porque tantas pessoas mais, porque, né, crianças morrem, né, porque tantas doenças, a questão do problema do mal, né? Mas em relação à perversidade humana, à prosperidade dos maus, nós precisamos, primeiro, nós não devemos nos tomar muito tempo com isso, né? Devemos focar em Deus, devemos focar naquilo que Ele nos chamou a fazer nesse mundo, enquanto aqui estamos, peregrinando. E essas coisas não devem perturbar nossa mente, irmãos. A indignação, a inveja, que por vezes se aloja nos corações do justo, ante a prosperidade dos ímpios, deve dar lugar à confiança em Deus, a fim de que possamos aprender a descansar nele, a esperar nele, a nos deleitar nele. É confiar nas suas promessas. Confiar em Deus quando tudo vai bem não fortalece nossa fé, irmãos. Continuar amando e servindo em dias difíceis é o que vai forjar o nosso caráter. Por isso, a caminhada não é fácil. Não é fácil. Quando lemos, né, nós lemos aqui a partir do versículo 9 desse texto, Davi vai mostrar aqui variadas ações de benevolências em favor dos justos, né, que Deus confere aos seus aqui. Davi quer mostrar aqui com isso, irmãos, que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena deleitar nele, vale a pena se entregar os seus cuidados, entregar nossos caminhos a Ele, né, que vale a pena descansar nele e que vale a pena esperar por Ele. Então veja bem o que ele diz aqui, ó. Eu fiz um apanhado aqui de todas as ações de Deus em favor do justo que ele relata no Salmo. Ó, Deus sustém os justos, conhece os dias dos íntegros, abençoa os justos, firma os passos do homem bom, se compraz naquele que anda retamente, segura o justo pela mão no momento de fraqueza, não desampara o justo em sua necessidade, não permitirá que os justos sofram para sempre nas mãos dos iníquos.
dará a libertação final aos justos, e Ele é a fortaleza dos justos, e dele vem a salvação dos justos. Então, a presente condição humana, irmãos, deve ser avaliada pelo estado em que ela termina. Tá? Então, não podemos avaliar a condição humana agora, mas vamos avaliar pelo estado em que ela termina. Por isso, o grande alento que Davi nos traz aqui é sumariado no verso 9, que diz: por que não devemos nos aborrecer com a prosperidade dos maus, a felicidade deles, e nem muito menos invejá-los? Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, os que confiam em Deus, os que se deleitam em Deus, os que esperam nele, que se descansam nele, aqueles que se entregam seus caminhos a Ele, possuirão a terra. Essa é a promessa, irmãos. A promessa do Deus que não falha. Então é nisso que nós devemos nos consolar, nos confortar. Então a ênfase que Davi procura deixar aqui bem evidente nesse salmo de respeito ao contraste entre o destino final dos ímpios e dos justos. Então por isso, irmãos, vale a pena confiar, vale a pena continuar prosseguindo, ainda que seja difícil, ainda que a caminhada seja cheia de obstáculos. Que a vida cristã não é fácil mesmo. Jesus nunca escondeu isso de nós. No mundo teríamos aflições, mas que teríamos que ter bom ânimo, Bom ânimo. É isso que Ele requer de nós. Portanto, que Deus nos abençoe, irmãos, e que no momento que nós nos fraquejarmos, tivermos dúvidas, lembra desse texto, Lembra desse texto que Davi nos instrui aqui, que vale a pena sim confiar no nosso Deus, mas para confiar nós precisamos conhecer quem Deus é, Vale a pena entregar os nossos caminhos a Ele, vale a pena colocar nele todo o nosso prazer, todo o nosso deleite, Vale a pena chegar a Ele em silêncio, aquietar nossa alma diante dEle, entregar nossos caminhos a Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque Sua palavra é refrigério para nossa alma, Deus. Obrigado porque o Senhor fala profundamente aos nossos corações através dela. E eu sei que ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. E que o Senhor esteja trabalhando nos corações de todos os meus irmãos aqui. Que essa palavra traga mudança, traga reflexão profunda. E como nós temos nos portado nesse mundo como servos seus. E nos ajude, ó Deus, a sempre confiar os nossos caminhos ao Senhor. Porque nós cremos e sabemos, ó Deus, que nós temos crido, nós temos seguido. Porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus misericordioso, é um Deus fiel. Que possamos nos descansar nisso. Para que nós vivamos uma vida agitada, inconstante, ó Deus, cheio de receios e dúvidas, mas para que venhamos a firmar nossos passos nos seus certos caminhos a cada dia e agradar ao Senhor sempre com o nosso viver enquanto aqui peregrinamos até o tempo que o Senhor nos chamar. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém.